Olá pessoal, o meu nome é Rogério Neiva e nós vamos desenvolver a partir de agora o nosso curso modular sobre o direito do trabalho aplicado à administração pública e à fazenda pública em juízo no processo do trabalho. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer à EBEG por estar proporcionando a oportunidade de estar tentando contribuir com os senhores, principalmente aqueles que vêm empreendendo seus esforços na busca da preparação para concursos de forma mais específica e precisa, envolvendo as carreiras da advocacia pública, na medida em que se trata de temas que acabam tendo uma pertinência maior para esses concursos, como também para aqueles que buscam o aperfeiçoamento profissional, seja em relação aos militantes da advocacia que possam ter, do outro lado, a fazenda pública, sejam aqueles que efetivamente já ocupam o cargo de defensores, cargos que lhe permitem e que lhe impõem o exercício da atividade de defesa ou consultoria jurídica de entes que compõem o conceito de fazenda pública ou da própria administração pública. Muito bem, neste nosso curso modular, ele será dividido em duas partes. Uma primeira parte será voltada à abordagem dos aspectos relacionados ao direito do trabalho aplicado à administração. Num segundo momento, numa segunda parte, iremos tratar dos aspectos relacionados ao direito processual do trabalho, à fazenda pública, aspectos relacionados ao direito processual do trabalho, em contextos com foco em situações processuais nas quais se tenha como parte, numa relação processual, a fazenda pública em juízo. Apenas também a título de esclarecimento, eu sou juiz do trabalho, e antes de ingressar na magistratura do trabalho, tive a oportunidade de desenvolver uma intensa carreira na advocacia pública, seja como procurador de Estado, seja como advogado da União. Como juiz do trabalho, tive a oportunidade de ser responsável no tribunal em que atuo, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por um juízo de execuções contra a fazenda pública, um juízo de precatórios, de modo que a minha intenção é tentar trazer para os senhores uma colaboração não apenas a partir dessa experiência, como também envolvendo o acompanhamento em termos jurisprudenciais e mesmo em termos de provas de concursos públicos daquilo que potencialmente possa ser relevante quando estamos diante, no plano do direito material, da administração pública, figurando num dos polos de uma possível relação jurídica objeto de preocupação do direito do trabalho, mais especificamente as relações de emprego, como também, por outro lado, diante de situações processuais que tenha como uma das partes a fazenda pública e aí correspondendo à fazenda pública em juízo. Muito bem, ainda a título de esclarecimento, nesse contexto introdutório, preliminar, a ideia fundamental deste curso é que você não apenas possa compreender os institutos que nós trabalharemos aqui, relacionados especificamente ao direito do trabalho na administração pública e à fazenda pública em juízo no processo do trabalho, mas também possa estar revendo e associando conceitos do direito material do trabalho, que não necessariamente envolvam a fazenda pública, para abordar alguns conceitos. Iremos estar, que digam respeito ao foco do nosso curso, teremos que estar trabalhando e revendo alguns conceitos típicos do direito material do trabalho, no caso do direito do trabalho, a mesma coisa em relação ao direito processual do trabalho. Então a ideia do curso é que não só se possa compreender esses institutos que digam respeito especificamente ao objeto que iremos trabalhar aqui, ao foco que iremos trabalhar aqui, mas também que se possa nisso ter uma oportunidade de compreender ou rever conceitos que não necessariamente digam respeito à administração pública ou à fazenda pública quando tratamos de direito material ou processual do trabalho. Essa é uma primeira ideia fundamental. Uma outra ideia, naturalmente, que envolve a compreensão daquilo que iremos tratar e considerando dois aspectos fundamentais. O primeiro é no sentido de que se possa ter condições, no caso daqueles que vêm se preparando para concursos públicos, principalmente envolvendo carreiras da advocacia pública, que se possa ter condições em provas objetivas de responder aquilo que é passível de ser cobrado em prova objetiva. Então, naturalmente, que aqui ao longo da nossa conversa, alguns temas, e eu diria vários temas, na verdade, já são objeto de
pacificação jurisprudencial simulada. Então, naturalmente, se trata de temas passíveis de cobrança em provas objetivas. Então, que se possa responder às provas objetivas que exigem aqueles temas que trataremos aqui, já objeto de pacificação jurisprudencial, ou mesmo objeto de previsão legislativa infraconstitucional ou constitucional acerca da qual não há dúvida, que se possa também ter condições de responder questões dissertativas em provas de segunda fase que envolvem problematizações ou aspectos ainda não solucionados jurisprudencialmente, e trataremos de alguns temas abertos aqui passíveis de cobrança e como de fato são cobrados em provas de segunda fase, e que se possa também responder questões em relação às quais não se tenha a precisão da resposta a partir de uma compreensão da lógica do que trataremos aqui. O que eu quero dizer com isso, especificamente, é que existem construções que podem ser desenvolvidas no sentido de identificar determinadas lógicas, determinadas linhas de raciocínios em termos jurisprudenciais, e essas linhas de raciocínio em termos jurisprudenciais, eventualmente, diante de uma questão quanto à qual não temos condições de responder no momento da prova, se possa tentar buscar uma resposta adequada. Então, essa é a ideia fundamental, que a gente possa estar revendo alguns conceitos do direito material e do direito processual do trabalho, e que também, ao mesmo tempo, possamos tomar contato com os conceitos que digam respeito especificamente ao foco do nosso curso, que envolve a administração pública, o direito do trabalho na administração pública e a fazenda pública em juízo, no processo do trabalho, e que, avançando um pouco mais, tenhamos condições não apenas de responder aquilo que eventualmente seja perguntado dentro do que conversamos aqui e que se tenha a disponibilidade em termos intelectuais no momento da prova, ou seja, que a gente lembre no momento da prova, mas também aquilo que eventualmente não se tenha disponibilidade intelectual, aquilo que não se lembre, de modo a raciocinar, a compreender a lógica daquilo que trataremos aqui. Nesse momento inicial também ainda, para que se tenha uma visão geral do que nós vamos conversar aqui, eu lhe convido a darmos uma repassada na estrutura conceitual do que será trabalhado nesse curso, na parte de direito material. A nossa ideia é que hoje sejam desenvolvidos os aspectos relacionados ao direito material do trabalho, ou seja, o direito do trabalho aplicado na administração pública. Amanhã iremos tratar, no dia seguinte, no segundo momento, iremos tratar do direito da fazenda pública em juízo no processo do trabalho, ou seja, os aspectos que digam respeito ao direito processual do trabalho. Então, apenas para que se tenha uma compreensão estrutural do que trabalharemos aqui, vamos dar uma repassada na estrutura do nosso curso, que envolve aquilo que será trabalhado. Então, perceba o seguinte: no primeiro momento, nós vamos desenvolver aspectos introdutórios procurando partir da premissa e da compreensão da organização administrativa do Estado. Nós vamos partir da compreensão da organização administrativa do Estado. Vamos ver não apenas o conceito de organização administrativa e os entes que compõem a administração pública, como também as possíveis relações jurídicas que podem ser estabelecidas do ponto de vista profissional, em termos de servidores públicos. Avançando no raciocínio, num segundo momento, iremos trabalhar com aspectos que digam respeito ao estabelecimento e desenvolvimento dos contratos de trabalho na administração pública. E aí nós iremos passar pelo estabelecimento do contrato de trabalho, envolvendo aí o concurso público, seus efeitos, repercussões, enfim. Iremos tratar de um tema específico e pontual do direito do trabalho aplicado à administração, que envolve o emprego em comissão. Iremos tratar da equiparação salarial e do desvio funcional da administração pública, e iremos tratar da alteração do contrato de trabalho na administração pública. Então, esses temas dizem respeito a esse segundo bloco temático que será trabalhado aqui nesse nosso curso, que diz respeito ao estabelecimento e desenvolvimento do contrato de trabalho na administração. Um tema paralelo ao estabelecimento e desenvolvimento do contrato de trabalho na administração, que nós iremos trabalhar, e um tema
que envolve, que tem as suas peculiaridades, as suas complexidades, envolve uma ampla gama conceitual, corresponde à terceirização. Então, num terceiro momento, iremos trabalhar e tratar da terceirização na administração pública. E, em seguida, para terminar a parte de direito material do trabalho quanto à parte do direito individual, iremos tratar de aspectos relacionados à extinção do contrato de trabalho na administração pública. E aí trabalharemos com o tema da estabilidade na administração pública, com o tema da aposentadoria e extinção do contrato de trabalho e a tutela das verbas rescisórias envolvendo as relações jurídicas estabelecidas no âmbito da administração pública. E aí com isso terminamos a parte de direito individual. E em seguida, para fechar a parte de direito material do trabalho, nós iremos ver alguns aspectos do direito coletivo do trabalho no âmbito da administração pública. E aí trataremos de alguns aspectos relacionados à organização sindical e à solução de conflitos coletivos correspondendo às relações jurídicas que possam ser estabelecidas em termos profissionais com a administração pública. Muito bem, então isso apenas para que você tenha uma visão geral do que será trabalhado aqui nas próximas horas ao longo deste nosso curso. E é importante isso, inclusive na medida para que se tenha uma compreensão daquilo que será trabalhado, e para que você possa, desde já, já ter uma ideia, uma noção e mesmo estar formulando aí as suas dúvidas, enfim, revendo aí alguns conceitos antes mesmo de começarmos a desenvolver especificamente o objeto da nossa conversa, até mesmo diante da possibilidade que eventualmente já tenha se deparado com alguma questão em alguma prova, enfim. Muito bem, pessoal. Então, começando efetivamente o nosso curso, e entrando aí no nosso primeiro tópico, nós iremos trabalhar com aspectos introdutórios envolvendo o direito do trabalho na administração pública. E um primeiro conceito importante que exige a nossa compreensão envolve a ideia da organização administrativa do Estado. Muito bem. Nós estabelecemos lá no nosso texto constitucional, ao criarmos o nosso modelo federativo, nós estabelecemos que a nossa federação seria composta por algumas entidades, em relação às quais se estabeleceu uma divisão de poder político, se estabeleceu uma divisão de atribuições administrativas, se estabeleceu uma divisão, uma repartição de competências do ponto de vista legislativo, se estabeleceu uma divisão de receitas tributárias. Enfim, o nosso constituinte, a nossa Constituição, estabeleceu um modelo federativo, definiu que essa federação seria composta pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, e dividiu entre essas entidades poderes e responsabilidades, né? E esses poderes e responsabilidades se traduzem principalmente em termos de atribuições administrativas, ou seja, de missões institucionais. Então, se nós pegarmos lá o artigo 22 da Constituição e seguintes, iremos nos deparar com uma série de preceitos relacionados a essas missões institucionais, relacionados às repartições de competência legislativa. Muito bem. Mas de nada adiantaria o Constituinte estabelecer esses entes federados e dividir atribuições, papéis e missões institucionais a esses entes federados, se não houvesse, por um lado, um complexo estruturado, um complexo orgânico estruturado para que essas missões institucionais fossem cumpridas. Ou seja, era preciso que se estabelecesse uma estrutura orgânica, uma estrutura de organização administrativa para que essas missões institucionais fossem alcançadas. E daí nós temos o conceito de descentralização e desconcentração. Quando nós falamos em descentralização, nós estamos diante da ideia de criação de pessoas com personalidade jurídica própria para a execução dessas missões institucionais. E aí nós temos o conceito
de administração direta e administração indireta, ou seja, os entes que compõem a administração direta correspondem aos entes federados, em termos de correspondendo às pessoas jurídicas de direito público, e a administração direta são essas pessoas criadas a partir da atividade de descentralização, que correspondem às autarquias, às fundações e às empresas estatais, envolvendo aí as empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando falamos em desconcentração de poder, estamos falando em criação de órgãos dentro da própria estrutura orgânica da administração direta, correspondente aí ao ente de direito público federado, né? Ou seja, correspondendo aí à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Muito bem, então nós temos o conceito, então partimos para o conceito de organização administrativa do Estado, que envolve a ideia de administração direta, correspondendo aí à União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração indireta, que vão corresponder às pessoas criadas por essa atividade de descentralização, que corresponde às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, então temos aí o conceito de organização administrativa do Estado. Mas de nada adiantaria também, para o cumprimento das missões institucionais estatais, de nada adiantaria a criação desse complexo, dessa estrutura orgânica, a criação desses entes da administração pública, a criação da organização administrativa do Estado, se não houvesse pessoas que praticassem atos administrativos voltados à execução e cumprimento dessas missões institucionais. Ou seja, não bastaria o Constituinte ter estabelecido repartições de poder e atribuições administrativas, não bastaria se estabelecer um complexo de estrutura orgânica se não houvesse pessoas que executassem, que praticassem atos que viabilizassem o cumprimento dessas missões institucionais. E aí nós entramos no conceito de servidores públicos. Quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são as pessoas, naturalmente que, eu tiro aí os agentes políticos, que manifestam a vontade política do Estado e têm suas relações estabelecidas através de outros mecanismos, mas os servidores públicos são aquelas pessoas, a gente que vai praticar atos voltados ao cumprimento das missões institucionais estatais. Ou seja, de nada adiantaria essa estrutura se não houvessem pessoas que estabelecessem com o Estado vínculos de natureza profissional, voltada ao cumprimento de suas missões institucionais. Então, quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são aqueles que estabelecem com a administração pública uma relação jurídica de natureza profissional. E daí, desse conceito, nós desdobramos para o conceito de servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Os servidores estatutários correspondem àqueles que estabelecem um vínculo de natureza institucional estatutária, ou seja, um vínculo que tem uma natureza tipicamente e puramente institucional, sendo regido por um estatuto, sendo regido por uma norma que tem a condição de lei, e aí respeitadas as competências legislativas de cada ente federado, e aí eu me refiro à União, Estado, Distrito Federal e municípios, mas o fato é que este sujeito, este trabalhador do Estado, é regido por uma lei, por um estatuto, não tem, portanto, uma relação jurídica de natureza contratual, ou seja, não há um contrato, há uma relação institucional estabelecida por meio da prática de uma série de atos administrativos, envolvendo aí nomeação, posse e exercício. Existe um segundo tipo de servidor público que corresponde ao empregado público. Esse aí tem uma relação contratual. Uma relação contratual estabelecida na forma do direito do trabalho. Inclusive, normalmente, a própria jurisprudência do TST o chama de seletista, e eu costumo dizer que é uma impropriedade técnica chamá-lo de seletista. Por quê?
Porque, na verdade, essa relação jurídica não é regida apenas pela CLT, ainda que seja uma das normas mais relevantes. Não obstante, inclusive, aliás, termos lá na nossa Constituição o artigo 7º com uma pluralidade significativa de direitos, né? Seguramente que não são de menor relevância, até porque são os mesmos que estão previstos lá na consolidação das leis do trabalho. Mas, enfim, o fato é que este servidor, lato sensu, este sujeito que estabelece uma relação jurídica de natureza profissional com o Estado, tem um vínculo de caráter contratual empregatício, sendo regido, portanto, pelo direito do trabalho. E nós temos uma terceira modalidade de servidor público, lato sensu, que corresponde ao servidor temporário, previsto lá no artigo 37, inciso 9º da Constituição. Por muito tempo se discutiu a natureza jurídica do vínculo deste servidor temporário. Qual seria a natureza jurídica dessa relação? É uma relação puramente institucional? É uma relação contratual? É uma relação contratual empregatícia? Já houve até decisão do TST há alguns anos atrás, há bons anos atrás, entendendo que este servidor seria um empregado, na medida em que, se a Constituição fala em contratação, esse contrato só poderia ser o contrato de trabalho. Já houve precedente do TST nesse sentido. Hoje, se nós formos fazer uma leitura na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vocês vão perceber que há uma certa dificuldade em identificação se essa relação seria institucional ou contratual. Existem precedentes se essa relação seria anticontratual ou se essa relação teria um caráter contratual. Existem precedentes que chegam a negar a natureza contratual dessa relação. O fato é que, e é o que nos interessa, esse é um contrato, mas um contrato especial regido pelo direito administrativo. E não há dúvida que esta relação jurídica, que tem também contornos institucionais, essa relação jurídica ela acaba por não ter, e o que interessa é isso, se por um lado não envolve a ocupação de um cargo público, né, ou seja, não é um vínculo de natureza estatutária, como ocorreria com o servidor estatutário, que ocupa um cargo público, podendo ser em provimento efetivo ou comissionado, por um lado. Por outro lado, este servidor público efetivamente não se confunde com o empregado público, ou seja, definitivamente essa relação jurídica não tem natureza empregatícia. Nós voltaremos a tratar disso aqui quando formos falar da competência. E por que eu digo isso? Porque na ADI 3395, o Supremo Tribunal, voltaremos a tratar da ADI 3395, fundamental para a compreensão dos aspectos relacionados à fazenda pública em juízo, no processo do trabalho, no que diz respeito à competência, houve um debate, e não apenas nessa ação, mas nas reclamações que foram ajuizadas, voltadas à busca da autoridade da decisão estabelecida no âmbito desta ação, se discutiu intensamente o conceito do servidor temporário. Naturalmente que, para chegar à seguinte conclusão, não recai sobre a competência da Justiça do Trabalho o julgamento das lides que decorram dessas relações. O fato é que o servidor temporário, previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, efetivamente não tem nenhuma relação de natureza institucional estatutária por não ocupar um cargo público, como também não se confunde com a relação de emprego público, ou seja, trata-se de um contrato especial de natureza administrativa. O Supremo Tribunal Federal, e é preciso que se chame a atenção, tem evoluído quanto ao cabimento da contratação, quanto aos parâmetros para a realização da contratação temporária. Houve um precedente que teve como relator o ministro Eros Grau e que tratava de uma lei que legitimava, autorizava a contratação de servidores temporários para o CAD, que fazia uma distinção entre o conceito de necessidade e atividade. Ou seja, entendia-se que, nessa decisão, se entendeu que o que legitimava a contratação temporária não era a natureza da atividade, e sim a necessidade. E aí, com isso, chegou-se à conclusão que a atividade, como, por exemplo, assessoramento jurídico,
que pela sua essência, pela sua natureza, não poderia ser considerada algo como de excepcional, envolvendo um caráter temporário de excepcional interesse público, não envolvia essa lógica de caráter temporário, entendeu-se que seria possível se houvesse a demonstração da necessidade. Já há outros precedentes mais recentes do Supremo, restringindo, por exemplo, a contratação temporária para atividades burocráticas. E aí começa-se a mitigar aquela tese anterior que distinguia de maneira tranquila e simples e pura, eu diria, a necessidade da atividade, ou seja, aquela tese lá atrás que dizia que bastaria a necessidade, podendo ser para qualquer atividade, hoje a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já vem flexibilizando aquela tese anterior no sentido de enrijecer. O fato é que se trata de uma relação jurídica que não se confunde nem com a relação de trabalho estatutário, com o servidor estatutário, nem com o empregado público, e isso é o que nos interessa. Muito bem. Um outro aspecto relevante, passível de chamar a atenção, envolve os dirigentes das empresas estatais, né, que seria uma quarta possibilidade de relação jurídica de cunho profissional estabelecida no âmbito da administração pública. Eu apenas estou chamando a atenção sobre esse aspecto, porque a tendência, ainda que não haja um enfrentamento jurisprudencial específico, mas a tendência doutrinária é considerar os dirigentes das estatais como tendo uma relação jurídica que estaria mais para o campo dos agentes políticos do que propriamente para os servidores públicos. Isso não só com base, há uma previsão no Decreto 200, no Decreto-Lei 200, que estabelece o caráter político do vínculo dos dirigentes das estatais, por um lado, e por outro lado, pela lógica da súmula 269 do TST, que envolve a tese que trata da suspensão do contrato de trabalho do dirigente da empresa em relação ao qual falta a subordinação com a própria entidade. Então, ou seja, se enquadrarmos o dirigente da estatal na súmula 269 do TST, chegaremos à conclusão de que, por faltar uma subordinação entre o dirigente e a própria empresa, ainda que haja uma subordinação de caráter político com o chefe da pasta a qual está vinculada aquela determinada empresa pública ou sociedade de economia mista, mas raciocinando na lógica da súmula 269, também chegaremos à conclusão de que este sujeito não guarda uma relação jurídica de natureza profissional. Então, com isso, o que nós temos em termos de servidores públicos, ou seja, em termos daqueles que estabelecem uma relação de natureza profissional com a administração, são os estatutários, os empregados públicos e os temporários. Muito bem. E aí é preciso entender o seguinte. Primeira ideia fundamental. O conceito de servidor público se confunde com o conceito de relação de trabalho. E é preciso que você esteja atento a isso. O que é relação de trabalho? É um conceito que vem lá do direito do trabalho e ganhou uma dimensão, inclusive, seguramente mais relevante do ponto de vista até mesmo jurisprudencial a partir da Emenda Constitucional 45, na medida em que esse conceito foi constitucionalizado no artigo 114. O que é relação de trabalho? Relação de trabalho corresponde a um gênero que contempla toda e qualquer espécie de relação jurídica que tenha por objeto o trabalho humano. Todo vínculo jurídico que tem por objeto o trabalho humano se enquadra no conceito de relação de trabalho. Então, enfim, né, lá no direito do trabalho, nós aprendemos que relação de trabalho é um gênero, relação de emprego é uma espécie, que envolve, como várias outras que vão compor o gênero relação de trabalho, né? Então, nós temos aí o trabalho eventual, o trabalho autônomo, a relação de trabalho avulso, a relação de trabalho voluntário, a própria relação de estágio, né? O contrato de estagiário é uma relação de trabalho, a residência médica se discute se seria uma relação acadêmica ou se seria também uma relação de trabalho, mas não há dúvida que tem uma faceta de relação de trabalho, enfim. Relação de trabalho é todo vínculo jurídico que tem por objeto o trabalho humano, tendo como uma de suas espécies, talvez a mais importante, pelo menos do ponto de vista do direito do trabalho, a relação de emprego. E por que eu digo isso? Porque o conceito de servidor público, que envolve aquele sujeito que estabelece com o Estado uma relação jurídica de natureza profissional, se confunde com o conceito de relação de trabalho. A relação de trabalho, a relação
correspondente ao vínculo jurídico estabelecido pelo servidor estatutário envolvendo a ocupação de um cargo público é uma espécie de relação de trabalho. Então, o conceito de relação de servidor público se confunde com o conceito de relações de trabalho no âmbito do Estado. Então, podemos afirmar que no âmbito estatal temos 3 modalidades de relações de trabalho. Relação de trabalho estatutário, envolvendo o servidor público estatutário que ocupa cargo público. Relação de trabalho empregatícia, ou seja, a relação de emprego, correspondendo aí ao empregado público, também chamado de seletista, e a relação de trabalho temporário. Aliás, exatamente por conta dessa compreensão, e que nós vamos ver melhor mais adiante, como tratarmos de competência, mas por conta dessa compreensão do conceito de relação de trabalho e da confusão, no sentido de que se confunde relação de trabalho com servidor público, que se sustentou por algum tempo após a emenda 45 e mesmo à luz da liminar concedida na ADI 3395, que a relação de trabalho temporário, não se confundindo com a relação de trabalho estatutário, deveria se sujeitar à competência da Justiça do Trabalho. Iremos tratar disso mais adiante. Mas o fato é que o conceito de relação de trabalho se confunde com o conceito de servidor público. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: muito bem, tudo bem, mas como se estabelecerão essas relações de trabalho no âmbito da administração pública? Como essa gente que estabelece vínculos de natureza profissional, esses servidores públicos, irão se estabelecer no âmbito da organização administrativa do Estado, partindo do conceito de organização administrativa envolvendo a administração direta e a administração indireta, composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. No texto original da Constituição Federal foi estabelecido o chamado regime jurídico único. E esse regime jurídico único envolvia a lógica de que, no âmbito do direito, no âmbito da organização administrativa do Estado, envolvendo a administração direta, autarquias e fundações, só se poderia estabelecer uma relação jurídica de natureza institucional estatutária. Esse era o regime jurídico único. A emenda constitucional 19 quebrou essa lógica do regime jurídico único, na medida em que se permitiu uma duplicidade de regime. E aí, inclusive, eu passei a sustentar o seguinte: olha, com a emenda constitucional 19, na verdade, o regime jurídico único ele se deslocou. Porque se antes o conceito de regime jurídico único correspondia ao estabelecimento de relações de trabalho estatutárias no âmbito da administração direta, exclusivamente, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações, com a emenda 19, nós passamos a ter a possibilidade de estabelecimento de relações jurídicas de natureza institucional e estatutária e empregatícias na administração direta, autarquias e fundações. Então passamos a ter um regime dúplice na administração direta, autarquias e fundações. Porém, ele passou a ser único, daí porque dizia isso, que ele se deslocou, ele passou a ser único nas empresas públicas e sociedades de economia mista, na medida em que só se poderia estabelecer relações de natureza empregatícia. Muito bem. E aí, a emenda constitucional 19 foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade, que é a ação de inconstitucionalidade ADI 2135, e foi concedida uma decisão reconhecendo a inconstitucionalidade da emenda constitucional 19, porém modulando os efeitos, no sentido de que aqueles vínculos já estabelecidos no âmbito da administração pública, de natureza empregatícia, na administração direta, autarquias e fundações, deveriam ser preservados. Então, com isso, hoje, qual é o cenário que temos em relação aos vínculos jurídicos de natureza profissional, as relações de trabalho no âmbito da administração pública? Podemos ter na administração direta, autarquias e fundações, principalmente relações de trabalho institucional e estatutária ou temporária e as empregatícias estabelecidas até a decisão na ADI 2135, que reconheceu a inconstitucionalidade da emenda constitucional 19.
No âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, temos principalmente, exclusivamente, as relações jurídicas de natureza empregatícia. Então, quando é que nós podemos ter relação de emprego, que é o que nos interessa, e aí já avançando no raciocínio, quando tratamos de direito do trabalho aplicado à administração, quando nós podemos ter relação de emprego no âmbito da administração pública? Na administração direta, autarquias e fundações, estabelecidas após a emenda 19 e até a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da emenda 19, mas a validade dos vínculos estabelecidos, então, até entre a emenda 19 e a ADI 2135, a decisão concedida na ADI 2135. E nos casos das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, efetivamente, temos a possibilidade, e de fato temos, vínculos de natureza empregatícia no âmbito da administração direta, autarquias e fundações estabelecidos nesse lapso temporal e no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem, avançando no raciocínio, portanto, e o que nos interessa é saber do direito do trabalho aplicado à administração, é preciso compreendermos que o direito do trabalho será aplicado à administração quando estivermos diante de relações empregatícias estabelecidas pelos entes estatais. E o direito do trabalho tem uma lógica própria. O direito do trabalho consiste num típico fenômeno jurídico construído no pós-revolução industrial, né, quer dizer, o direito do trabalho é uma construção jurídica moderna no sentido de ter sido estabelecido no âmbito da Idade Moderna, no pós-revolução industrial. O direito do trabalho é um fruto do pós-capitalismo, né? As relações jurídicas que tinham por objeto o trabalho até então eram objeto de preocupação até o surgimento do direito do trabalho, principalmente à luz do pré-Idade Moderna, eram objeto de preocupação do direito civil. Quando surge o capitalismo e surge um novo modelo de direito de relação de trabalho, na medida em que a força de trabalho passa a ter valor de troca, na verdade o capitalismo provocou duas grandes consequências nas relações de trabalho. Primeiro foi ter criado um cenário em que a força de trabalho ela passa a ter valor de troca. E por outro lado, ela passa a ser considerada um fator de produção, ou seja, passa a compor um meio de produção. Então isso isso intensificou a lógica da compra, da troca da força de trabalho por dinheiro. E essa relação jurídica, inicialmente, era objeto de preocupação do direito civil, o que, baseada naquela lógica clássica do direito civil clássico, que envolvia a presunção de igualdade entre as partes, enfim, o reconhecimento, né, a presunção de igualdade entre as partes e garantia da liberdade de contratação, isso gerou uma série de consequências, na medida em que o mercado de trabalho, onde se estabelecia essa relação, era um mercado pautado por uma lógica em que quem determinava o funcionamento do mercado não era a oferta de força de trabalho, e sim a demanda por força de trabalho. Qualquer mercado vai funcionar sobre uma lógica de oferta e procura. E a procura de força de trabalho, até pela lógica da inexistência do pleno emprego, que é lá pelo 171 da nossa Constituição, aliás, um dos princípios da ordem econômica, o pleno emprego é aquele cenário em que a população economicamente ativa é igual a zero. Então o que acontece no mercado de trabalho? Se eu não tenho um pleno emprego, significa dizer que aqueles que demandam força de trabalho passam a mandar no mercado. Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista jurídico, raciocinando num contexto em que se tem a presunção de igualdade entre as partes e se assegura a liberdade de contratação, a lógica do direito civil clássico, a consequência é aquela que todos sabemos. Muito bem, então o direito do trabalho, ele nasce exatamente para retirar do campo do direito civil essa relação jurídica que tinha por objeto a troca de trabalho por contraprestação de caráter pecuniário, a troca de trabalho por remuneração. E ao retirar do campo do direito civil essa relação jurídica, vai estabelecer uma lógica própria. Existe uma lógica do direito do trabalho determinada, em primeiro lugar, por dois pressupostos fundamentais, que envolvem a lógica do direito do trabalho. Em primeiro lugar, presunção de desigualdade entre as partes. O direito do trabalho, então, ele vem para tirar do campo do direito civil um vínculo jurídico que até então era objeto de preocupação do direito civil
Em primeiro lugar, vai estabelecer o seguinte: presume-se desiguais as partes. O direito do trabalho vem para reconhecer a desigualdade entre as partes. Em segundo lugar, o direito do trabalho vem estabelecer a limitação, diferentemente do que ocorria com o direito civil clássico, da liberdade de contratação. O direito do trabalho vem para dizer o seguinte: olha, as partes não são iguais e a manifestação de vontade de uma das partes, no caso do trabalhador, ela deve ser limitada. Essa é a lógica do direito do trabalho. A lógica do direito do trabalho também é determinada por seus princípios. Como em qualquer outro ramo do direito, nós temos aí várias construções principiológicas. No fundo, o papel dos princípios corresponde a ditar a lógica de um determinado ramo do direito. Teoricamente, os princípios podem ter uma finalidade informativa, determinando a lógica daquele determinado ramo do direito, interpretativa, enquanto mecanismo de definição de alcance de norma, e esse também é um dos papéis dos princípios inegavelmente, integrativa, suprimento de lacuna. Aliás, no direito do trabalho, os princípios são reconhecidos como fonte de integração, as fontes de integração do direito do trabalho estão definidas lá no artigo 8º da CLT. E, aliás, né, uma dica importante: volte e meia cobrado em provas de concurso público, as fontes de integração do direito do trabalho previstas no artigo 8º, de modo que é preciso que se tenha cuidado em relação a isso. Mas o fato é que os princípios do direito do trabalho, que também vão determinar a sua lógica, não obstante as várias construções doutrinárias sobre o tema, existe uma construção doutrinária que foi desenvolvida por um sujeito chamado Américo Plá Rodrigues, que tem, no direito do trabalho, um status relativamente universalizante e nos permite compreender a lógica do direito do trabalho, que envolve a construção e a reunião de 6 princípios, que correspondem, em primeiro lugar, ao princípio da proteção. Aliás, esse é o princípio maior do direito do trabalho. O princípio da proteção envolve a ideia de estabelecer um tratamento protetivo ao trabalhador no sentido de compensar uma desigualdade que existe no plano econômico. Este princípio irá se desdobrar em 3 regras. Regra da norma mais favorável, ou seja, quando houver conflito de normas, aplica-se a norma mais favorável, que, aliás, está previsto essa lógica lá no artigo 7º, no artigo 7º caput da nossa Constituição. Só para chamar a sua atenção aqui, essa regra da norma mais favorável se desdobra em 2 construções que vão determinar a sua aplicação, que corresponde à teoria do conglobamento e à teoria da acumulação. A teoria da acumulação vai nos permitir, diante de 2 diplomas, por exemplo, que se acumule, também chamada de teoria atomista, que permite a atomização, a separação em átomos de direitos. Então, a teoria da acumulação vai permitir que se acumule vantagens de distintos diplomas normativos, como se eu estivesse criando um terceiro. Já a teoria do conglobamento vai me impor a análise global de cada diploma normativo, e aquele que eu entender como o mais favorável será aplicado no global, de forma conglobante. Aliás, esse é o entendimento prevalente pela análise jurisprudencial do nosso cenário normativo. Isso, inclusive, está estabelecido na súmula 51, inciso 2º, essa lógica do conglobamento do TST, que trata do regulamento. Aliás, né, essa construção jurisprudencial envolve as situações nas quais o empregado renuncia às vantagens de um regulamento anterior, e só chamar atenção aqui também, o regulamento administrativo, o regulamento que não é o administrativo, o regulamento empresarial, corresponde a uma fonte do direito do trabalho, uma fonte voluntária, que vem da manifestação de vontade de uma das partes de caráter unilateral. O regulamento deve respeitar as condições mínimas previstas nas fontes legislativas. Muito bem, o TST, na súmula 51, entendeu que, se o empregador cria um novo regulamento e dá direito de opção do empregado à adesão a esse novo regulamento, isso significa renúncia, ou seja, não leva as vantagens do anterior, o que envolve uma manifestação da adoção da teoria do conglobamento, enquanto mecanismo de aplicação da regra da norma mais favorável, um dos desdobramentos do princípio da proteção. Muito bem, então, o princípio da proteção se desdobra na regra da norma mais favorável, da condição mais benéfica, que envolve uma lógica de direitos adquiridos e que vai gerar algumas dificuldades no caso da administração pública, que veremos mais adiante, e a regra do indúbio pro operário, que consiste
numa regra de interpretação. Quando houver dúvida, adota-se aquela interpretação mais favorável ao trabalhador, sobre a qual também, regra essa que existe em outros ramos do direito, como direito tributário, direito penal, direito civil, envolvendo a lógica de adoção da interpretação mais favorável à parte considerada mais fraca na relação jurídica. Muito bem, então o direito do trabalho é determinado pela lógica dos seus princípios, que envolvem o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade, o princípio da irrenunciabilidade envolvendo a ideia de que as manifestações unilaterais de vontade, que no sentido de se desligar de direitos, presume-se, elas são consideradas inválidas. Existem alguns fundamentos que vão justificar o princípio da irrenunciabilidade, como por exemplo, a ideia da presunção de vício de vontade. Inclusive, uma manifestação do princípio da irrenunciabilidade, uma manifestação atípica, envolve a tese da súmula 276, que trata do aviso prévio, por meio da qual o TST entendeu que o aviso prévio ele é, como regra, irrenunciável, salvo se o empregado comprovadamente houver obtido um novo emprego, né, envolvendo essa lógica da irrenunciabilidade. Então, o aviso prévio não se renuncia, salvo se comprovadamente o empregado obteve, e aí seria uma exceção peculiar, né, porque o aviso prévio, aí nós estamos diante da finalidade do Instituto, o aviso prévio tem a finalidade, uma das finalidades de recolocação profissional do empregado. Então, a lógica da tese da súmula 276 vai no sentido de que, se essa finalidade tivesse sido cumprida, ou seja, o empregado obteve comprovadamente um novo emprego, aí ele poderia estar renunciando a esse direito, mas como regra, o que prevalece é a lógica da irrenunciabilidade. O princípio da continuidade, que envolve a preocupação de que a relação tenha a maior duração possível, inclusive uma das manifestações emblemáticas do princípio da continuidade envolve a tese da súmula 212, que aliás é uma repercussão processual desse princípio, que corresponde a uma tese envolvendo o ônus da prova, no sentido de que, se há uma controvérsia sobre o pedido de demissão, por exemplo, o empregador alega em juízo que o empregado se desligou voluntariamente, ou seja, o empregado primeiro, na verdade, alegou que foi dispensado sem motivo, o empregador alega que ele se desligou voluntariamente, e aí o ônus de provar o desligamento voluntário é do empregador. Exatamente, o TST adota, se os senhores forem lá na súmula 212, os senhores vão ver que a jurisprudência do TST adota exatamente como fundamento o princípio da continuidade. O princípio da primazia da realidade, um outro princípio do direito do trabalho, envolvendo, e tem como manifestações emblemáticas a tese da súmula 338 do TST, que presume a invalidade dos registros de horário invariáveis, né? Ou seja, lá na súmula 338 do TST, o TST firmou a tese de que aqueles registros de horário invariáveis, né, todo dia o empregado sai, começa e termina no mesmo horário, presumem-se inválidos. Isso vai ter uma importância em termos de ônus da prova no caso das horas extras. A súmula 338 vai tratar exatamente de ônus da prova no caso das horas extras. Para os estabelecimentos que têm mais de 10 empregados, a lei estabelece a necessidade de que se tenha registro de horário. Quando o empregador não tem o registro de horário, naturalmente, até pela lógica do 359 do CPC, vai atrair para si o ônus da prova. Porém, se considera nessa mesma súmula que os registros de horário invariáveis são presumidamente inválidos. Manifestação do princípio da primazia da realidade. Uma outra manifestação jurisprudencial da primazia da realidade envolve a tese da súmula 12 do TST, no sentido de que as anotações na carteira de trabalho têm presunção de validade relativa e não absoluta. Outros dois princípios que o Plá Rodrigues vai estabelecer como princípios universais de direito do trabalho envolvem a boa-fé. Relações de caráter continuado devem pautar-se pela boa-fé, e não é diferente com a relação de emprego, e a razoabilidade, ou seja, pautar-se pela racionalidade. E por que eu digo, por que eu estou anunciando esses princípios no sentido de que os senhores compreendam a lógica do direito do trabalho? Por um motivo muito simples. Se os senhores forem raciocinar sobre essa lógica, quer dizer, nós acabamos de perceber que o direito do trabalho tem uma racionalidade própria. Uma racionalidade própria que nasce lá naquela lógica da presunção de desigualdade entre as partes e limitação da liberdade de contratação, que se manifesta principalmente por meio do princípio da proteção. Ou seja, o direito do trabalho tem como lógica, tem como racionalidade a proteção, a tutela ao trabalhador. Muito bem. Quando nós falamos em direito do trabalho na administração pública,
Quando nós falamos em relação de emprego no âmbito da administração pública, nós teremos uma tensão natural entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. Qual é o objeto de tutela do direito administrativo? A administração pública. E isso também se estrutura em função de uma série de premissas e racionalidades. Né? Ou seja, o direito administrativo ganha um novo contorno também na Idade Moderna, né? Influenciado aí por construções de pensadores como, por exemplo, Max Weber, que vem trazer essa cara deste aparelho burocrático, e Weber usava essa expressão, né, burocracia, esse aparelho burocrático estatal, voltado a proteger o Estado da ação possivelmente nefasta daquele que está à frente da estrutura do Estado, ou seja, do dirigente político, e estabelece a partir daí uma série de mecanismos, né? Ou seja, o artigo 37 da Constituição é uma manifestação emblemática desta preocupação de tutela da administração pública que tem o direito administrativo. Né? O princípio da impessoalidade, por exemplo, é uma manifestação emblemática disso. A necessidade, o mecanismo do concurso público para contratação, uma manifestação emblemática dessa preocupação do direito administrativo em proteger a administração, a necessidade de procedimento licitatório como regra prévio ao estabelecimento de contratos com a administração pública, uma manifestação emblemática da preocupação do direito administrativo em tutelar, em proteger o aparelho burocrático do Estado. Então, se por um lado o direito administrativo tem por objeto a proteção, a tutela da administração pública, por outro lado, o direito do trabalho tem a preocupação de proteger, de tutelar o empregado. Muito bem. Quando falamos em direito do trabalho na administração pública, naturalmente que esses dois ramos do direito vão gerar uma tensão. A lógica do direito do trabalho é de proteger aquele que contrata com o Estado. A lógica do direito administrativo é de proteger aquele que figura na relação jurídica como empregador. Então, naturalmente, vai haver uma tensão entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo. Eu diria, essa tensão muitas vezes tem por trás um choque, um conflito entre o princípio da proteção do direito do trabalho e a supremacia do interesse público sobre o particular do direito administrativo. E ainda que, né, se considere que o artigo 8º lá da CLT reconhece, e o artigo 8º da CLT, que trata das fontes de integração do direito do trabalho, tem uma construção, tem uma expressão que estabelece que o interesse público não pode sobrepor ao particular, mas o fato é que a lógica do direito do trabalho é uma lógica protetiva do trabalhador e a lógica do direito administrativo já tem por objeto de tutela, tem outro objeto de tutela. Né? Então é natural que haja essa tensão.